Fernando Haddad faz acordo com o Congresso para reduzir IOF e elevar outros impostos. Bets e fintechs entram na mira. E ainda, Supremo Tribunal Federal ouve Bolsonaro e outros réus do núcleo 1 da trama golpista. E ainda, a previsão do tempo para a semana em todo o país. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Segunda-feira, bem friozinho aqui na capital paulista. Hoje é dia 9 de junho de 2025. Muito bom dia para você que decidiu ficar bem informado ao vivo neste comecinho de semana aqui no Redação Hit, no horário de Brasília. Agora são 11 horas e 31 minutos. Após uma reunião de mais de 5 horas com os líderes dos partidos no Congresso Nacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o decreto que aumentou o IOF, o imposto sobre operações financeiras, no final de maio será todo revisto e vai elevar a tributação de bets e fintechs para compensar a redução. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o decreto que aumentou o imposto sobre operações financeiras no final de maio será revisto. Como algumas alíquotas desse decreto serão eliminadas ou reduzidas, o governo e os parlamentares concordaram em aumentar a tributação das bets, das fintechs e de alguns títulos de crédito, além de cortar benefícios tributários para garantir as receitas necessárias ao equilíbrio do orçamento em 2025. Em uma reunião com os líderes dos partidos no Congresso Nacional, Haddad combinou com os congressistas que o governo vai enviar uma medida provisória com as novas medidas tributárias para análise do Legislativo. Também será publicado um novo decreto com as mudanças no IOF, substituindo o anterior. O acordo ainda deve ser passado pelo presidente Lula, que vai tomar a decisão final ao voltar da viagem oficial à França na noite desta segunda. Com as mudanças, a arrecadação do IOF neste ano deve ficar em 7 bilhões de reais, o que equivale a uma redução de 63% comparado aos 19 bilhões previstos. E o Supremo Tribunal Federal inicia hoje à tarde os interrogatórios dos réus do núcleo 1 da trama golpista. O ex-presidente Jair Bolsonaro faz parte da lista. Os depoimentos serão realizados pelos próximos 5 dias, na sala da primeira turma da Corte, e serão transmitidos ao vivo pela TV Justiça. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, vai interrogar presencialmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Neto e mais 6 réus, acusados de participarem do núcleo crucial de uma trama para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após o resultado das eleições de 2022. Nesta segunda-feira, o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator nas investigações, será o primeiro a depor. Nos dias seguintes, a partir das 9 horas da manhã, os demais réus serão chamados por ordem alfabética para serem interrogados por Moraes durante as oitivas. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e as defesas dos demais acusados também poderão fazer perguntas aos acusados. O único réu que irá depor por videoconferência será Braga Neto, vice na chapa de Bolsonaro. Em 2022, o militar da reserva está preso desde dezembro do ano passado, sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado e obter detalhes da delação de Cid. Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. O interrogatório dos réus é uma das últimas fases da ação penal. A expectativa é de que o julgamento que vai decidir pela condenação ou absolvição do ex-presidente e dos demais réus ocorra no segundo semestre deste ano. Em caso de condenação, as penas passam de 30 anos de prisão.
E hoje é o Dia Nacional da Imunização. A data reforça a importância da vacinação em todas as fases da vida, como uma das principais formas de prevenir doenças. No Brasil, o Sistema Único de Saúde, o SUS, é reconhecido mundialmente pela excelência em imunização. Isso porque o país tem um dos melhores e mais completos calendários vacinais do mundo, dentro do Programa Nacional de Imunizações. Apesar disso, o Brasil enfrenta um cenário alarmante, alimentado por uma onda de notícias falsas que despertou o descrédito de parte da população na eficácia das vacinas. E o resultado é este: a falta de vacinação colocou 15 estados brasileiros em alerta por causa da gripe. A cobertura do público-alvo continua em menos de 36% e é apontada como a principal causa do aumento dos problemas respiratórios graves. Para conversarmos sobre esse assunto, vamos falar agora com o especialista, a imunologista Lúcia Awad. Doutora Lúcia, bom dia. Lúcia, bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Doutora, o avanço das doenças respiratórias preocupa o Ministério da Saúde, profissionais da área de todo o país, né, que vive um pico de internações por gripe. A gente tem noticiado isso nos últimos dias. Em maio, mais de 80% dos óbitos, é importante reforçar isso, foram em pessoas não vacinadas. Como fazer as pessoas entenderem, doutora, a importância da vacinação? Pois é, e hoje é o Dia Nacional de Imunização, então é fundamental lembrarmos que as vacinas salvam vidas. Graças à imunização, conseguimos controlar, eliminar e até erradicar inúmeras doenças que causam sofrimentos e mortes em massa, não só como a gripe, mas também varíola e poliomielite, dentre outras doenças. Além de prevenir infecções, a vacinação em massa também leva o que a gente chama de erradicação de doenças. Por quê? Porque se uma pessoa toma a vacina, ela vai estar imune, ou seja, o seu sistema imunológico vai ser ativado após o recebimento da vacina e ela vai ficar protegida. Desta forma, ela não vai propagar a transmissão do vírus para outras pessoas. Por isso que a imunização coletiva ela é muito importante, pois ela protege a nós mesmos e também aqueles que nos rodeiam, além de permitir que uma pessoa se torne mais resistente a diversas doenças, ensinando o corpo a se defender de infecções virais, como a própria gripe e outras doenças importantes, como também infecções bacterianas, evitando o aparecimento de quadros mais graves, que é o que a gente está assistindo aí, esse aumento de casos de pessoas internadas, hospitalizadas, por falta da vacinação. Então, é importante que todos se vacinem, induzindo o que a gente chama de imunidade coletiva, porque se todos se imunizarem e todos estarem protegidos, o vírus não tem como agir e propagar a infecção ou a doença. Doutora, um dos argumentos de muitas pessoas que preferem não se vacinar é que eu tomei e quando eu tomei eu fiquei com gripe e fiquei pior. É muito comum a gente ouvir isso, de que você toma a vacina da gripe e você fica gripado. Isso é verdade? É mais uma notícia falsa? O que acontece, doutora? Olha, a vacina e os efeitos colaterais dela resultantes vai depender de pessoa para pessoa. Tem gente que não sofre nenhum tipo de efeito colateral, tem outras que acabam sentindo um pouquinho mais de desconforto, mas os efeitos colaterais esperados são dor no local, vermelhidão, calor, às vezes uma dor de cabeça. A pessoa pode ter um pouquinho de febre, né, um desconforto, como se fosse uma gripe bem leve. Pode acontecer, mas esses efeitos podem aparecer em algumas pessoas. Mas se a gente for avaliar o custo-benefício da pessoa receber a vacina, é
imenso a pessoa receber a vacina e ter aí um desconforto por 1 ou 2 dias no máximo, e ela vai estar protegida, além de se proteger, ela também vai proteger outras pessoas. É uma ação, uma atitude tão simples, né, doutora, e tão rápida. É importante a gente trazer aqui para quem estiver nos assistindo que no seu município as prefeituras estão se organizando para vacinar. A vacinação ela está disponível, é algo muito rápido. Eu até comentei aqui antes da gente entrar ao vivo, comentando com os colegas aqui da redação, que ao ir no posto, por um lado foi triste, porque eu vi, pelo menos aqui em São Paulo, o posto vazio, mas por outro lado foi muito rápido, você entrega seu documento, tomou ali a picadinha, pronto, você já fez a sua parte, né? Se protegeu e protege todos aqueles que a gente ama e aqueles que a gente não conhece também. Então, é uma forma também de nós reduzirmos essas longas filas, internações, hospitalizações que a gente vê. E assim o Sistema Único de Saúde não fica sobrecarregado, nem o SUS e nem mesmo a saúde privada, né, de hospitais particulares. Doutora, olha, só para finalizar, para a gente encerrar a entrevista, fica o alerta, então, né, para que as pessoas tomem. A vacina, ela é anual, né, doutora? Não adianta se você tomou o ano passado, o ano retrasado, tem que tomar novamente esse ano. Tem que tomar esse ano novamente, e é importante todo mundo receber as vacinas. A gente sabe que as vacinas, elas salvam vidas, a gente viu isso na Covid-19, né? A gente viu aí, foi feito um estudo, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, foi publicado na revista The Lancet, mostrou que 150 milhões de pessoas no mundo já foram salvas por conta das vacinas. Então, assim, nós temos que receber as vacinas e não adianta falar, não, mas eu tomei o ano passado, eu não vou precisar tomar esse ano. Não, porque o vírus, ele vai mudando a cada ano, uma cepa diferente, uma variante diferente, e as vacinas que estão sendo disponibilizadas são vacinas atualizadas contra, inclusive, os novos vírus e novas variantes da gripe, né, de outras doenças. Então, é importante as pessoas respeitarem e obedecerem o calendário vacinal, procurar a sua caderneta de vacina, procurar o posto mais próximo, receber a primeira, a segunda dose. O que a gente observa também é que as pessoas tomam a primeira dose e depois não vão tomar a segunda dose ou a terceira dose, dependendo da vacina. Então é importante lembrar também que as vacinas devem ser obedecidas quanto às suas doses para que ela tenha o efeito protetor esperado e as pessoas fiquem imunizadas. E agora, nesses tempos frios, né, que a gente está observando aí, queda de temperatura, né, muitas pessoas com gripe, tosse, resfriado, por favor, procure o posto mais próximo e receba a vacina da gripe para se proteger e proteger os outros e seus familiares. Certo, doutora. Olha, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Foi um prazer te ouvir, falar contigo, tirar as dúvidas, né, desse assunto que, infelizmente, tem tido muitas polêmicas, mas a gente traz aqui sempre especialistas, pessoas com anos de experiência, que têm credibilidade. Então, eu agradeço demais, doutora. Foi um prazer. Até uma próxima e vamos nos vacinar. Sim, com certeza. Até uma próxima. Ótimo dia, doutora. Nós acabamos de ouvir a imunologista Lúcia Awad. E veja a seguir a previsão do tempo para todo o país. E antes de ir para o intervalo, vamos ver como que está o céu em Uruará, no Pará, 27 graus. O tempo está bem calorzinho, mas o céu bem nublado. Nós voltamos já.
O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 46 minutos. Representantes dos Estados Unidos e da China têm uma reunião marcada nesta segunda-feira em Londres, na Inglaterra, para discutir um novo acordo e resolver a guerra comercial iniciada pelas tarifas de Donald Trump. Em busca de um meio termo, os dois países firmaram um acordo temporário no dia 12 de maio, concordando em reduzir as sobretaxas por um período de 90 dias. O tratado foi assinado após um encontro entre as delegações em Genebra, na Suíça. Mas desde a assinatura do acordo, as duas maiores potências enfrentam dificuldades para chegar a um consenso nas negociações. E uma embarcação com ativistas que buscavam romper o bloqueio israelense para tentar levar ajuda humanitária para Gaza foi interceptada pelo Exército de Israel. A ação ocorreu em águas internacionais. Um brasileiro está entre os detidos. O barco humanitário Medlin, que transportava ajuda a Gaza com um grupo de ativistas a bordo, foi desviado por autoridades israelenses, que afirmaram que os passageiros vão precisar retornar aos países de origem. O veleiro da Coalizão da Flotilha da Liberdade, FFC na sigla em inglês, um movimento internacional não violento de solidariedade com os palestinos, partiu da Itália no dia 1º de junho com o objetivo de entregar ajuda a Gaza. 12 ativistas de vários países, entre eles um brasileiro e a sueca Greta Thunberg, estavam na embarcação que buscava romper o bloqueio israelense em Gaza, que enfrenta uma situação humanitária catastrófica após mais de 1 ano e meio de guerra. Após uma escala no Egito, a embarcação se aproximou da costa de Gaza, apesar das advertências de Israel, que ordenou ao exército que impedisse a entrada do veleiro no território palestino. A organização anunciou durante a noite que o exército israelense havia abordado a embarcação em águas internacionais e denunciou uma clara violação do direito internacional. Israel enfrenta forte pressão internacional para encerrar a guerra contra Gaza, onde a população é bombardeada diariamente e está à beira da fome devido às restrições impostas pelo governo israelense. Entre os 12 tripulantes está o brasileiro internacionalista Tiago Ávila. O Itamaraty se pronunciou. Na nota, o governo brasileiro recorda o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e cobra do governo israelense o cumprimento das normas internacionais, pedindo a libertação dos tripulantes detidos. Sobre esse assunto, vamos ouvir agora a análise do professor de Relações Internacionais, o mestre Ricardo Rios. As águas internacionais precisam ser respeitadas pelos países porque trata-se de uma fronteira e essa fronteira não pode ser ultrapassada. Já tivemos na história do mundo, até mesmo na história recente, vários casos de países que invadiram as águas dos outros. No caso da fragata que aconteceu ontem, o barco estava em águas egípcias e Egito e Israel têm uma história de décadas de inimizades, guerras e conflitos. Então, Israel pode puxar o Egito para o conflito, mesmo que não seja um desejo do governo egípcio em que o país entre nessa disputa. Mas esse tipo de invasão é muito séria. A gente não tem informação se o governo egípcio foi avisado e se autorizou essa ação no seu território. Mas é um movimento muito sério, muito complicado, porque mostra que hoje não há nenhum tipo de freio institucional ou arranjo diplomático que pare Israel. E isso a longo prazo é muito sério, porque qual país vai se sentir, de certa forma, constrangido pelas leis internacionais de agir contra outro país, custe o que custar? Então a gente tem um problema muito sério de ordenação global. O país pode fazer o que quiser, mas tem freios e contrapesos que impedem ele a fazer tudo o que ele deseja, tudo o que ele almeja. Como a fragata tem um brasileiro a bordo, o papel do Brasil é instar e solicitar ao governo israelense a sua libertação. Porém, o governo israelense falou que vai manter todos os detidos em uma cela isolada. Eles vão ficar numa solitária, sem contato com o mundo, com o exterior, até o momento da deportação. Então, uma certeza a gente já tem que esses detidos
serão deportados, eles não vão ficar presos. A grande questão é quando eles retornarão a seus países de origem. Então, cabe ao Brasil, por meio do Itamaraty, fazer toda a negociação diplomática para que, no caso, o brasileiro volte ao país o quanto antes. Mas o grande momento, a grande dúvida é quando isso vai acontecer. O Brasil soltou uma nota hoje às 5 da manhã, uma nota muito dura e muito rápida, rápida para os padrões diplomáticos, mas isso já mostrava até que o governo brasileiro já se preparava para essa detenção. Então é muito importante a gente analisar e aguardar os próximos movimentos da diplomacia, principalmente pensando no caso desse ativista brasileiro que foi detido pelo governo de Israel nas águas egípcias. E a semana começou fria no sul e sudeste do país. Vamos ver como que fica a previsão do tempo com a meteorologista da CEPAGRE, Ana Ávila. A semana começa com bastante nebulosidade e condições de chuva na região metropolitana de Campinas, temperaturas amenas, máximas em torno dos 22 graus. A terça e a quarta-feira teremos sol, nebulosidade variável e temperaturas amenas. As mínimas devem variar em torno dos 14 graus e as máximas em torno dos 22 graus. A quinta e a sexta-feira terão temperaturas mais baixas devido à entrada de uma massa de ar mais frio que deve provocar o declínio das temperaturas. Então, na noite de quinta-feira, com amanhecer de sexta, e também na noite de quarta-feira, com amanhecer na quinta-feira, serão temperaturas baixas. As mínimas devem variar entre 9 e 10 graus. A nebulosidade deve ser variável ao longo de toda essa semana, com sol alternando com período de um pouco de nebulosidade, mas já mais predominando o sol a partir da terça, quarta e a quinta-feira, e as temperaturas seguem baixas. A partir da próxima semana, então, as temperaturas tendem a entrar em elevação em toda a nossa região. E agora nós vamos conhecer um pouquinho do município de Cuiabá, conhecido como Cidade Verde, a capital do Mato Grosso. Uma cidade que combina história, cultura e natureza. Às margens do rio Cuiabá. É um ponto de partida para explorar a rica biodiversidade do Pantanal e oferece atrativos como o Parque Estadual da Serra do Morcego e o Museu do Morro da Caixa d'Água, que contam a história e a cultura local. A culinária é um destaque, com pratos típicos como pacu assado, arroz boliviano e outros sabores que refletem a herança da região. E vamos então encerrar este jornal com imagens ao vivo de lá. Neste momento, o céu bem nublado, olha, mostrando o que a meteorologista comentou há pouco, A semana começou bem fria em várias regiões, 25 graus neste momento em Cuiabá. E olha, antes de receber esse nome, a cidade recebeu várias nomeações, viu? Primeiro, Bandeirante, que apareceu por lá, nomeou a região como povoado de São Gonçalo. Depois, Pascoal Moreira Cabral se estabeleceu no distrito, batizando-a de Cuiabá. A cidade, como a gente viu, é conhecida como Cidade Verde por conta da arborização, espaços verdes espalhados por todo o município. Além disso, é referida também como Coração da América do Sul, por estar localizada no centro geodésico do continente. E assim a gente encerra esta edição do Alto de Cuiabá, 25 graus neste momento. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para você. A gente se encontra todos os dias às 11h30 em ponto aqui na Hit TV. Muito obrigada. Até mais.